Eu tiro o véu, eu mostro a minha imagem, eu falo, olha, não tem justificativa, realmente eu errei, pisei na bola, mas eu quero o seu perdão, eu quero a sua misericórdia. Por outro lado, nós temos aqueles que são a piedade em pessoa. Você encontra com a pessoa e fala assim, olha, queria te pedir perdão, me perdoa por tudo, meu irmão. Me perdoa por tudo. Aí abraça o irmão, e geralmente isso acontece naqueles cultos muito emocionantes, né? A gente começa a cantar uns corinhos, aí um começa a chorar, e o outro chora daqui, aí se abraça e fala, me perdoa por tudo. Me perdoa por tudo. Né? Os casais se abraçam e falam, me perdoa por tudo, por tudo. Esse por tudo, gente, é complicado. É complicado. E tem uns que dão um despertinho, né? Você pede perdão por tudo. Quem sabe vai estar incluso aquela falha que foi pesada. Ele nem vai saber, mas vai perdoar. Essas jogatinas, esses jogos não acontecem, não dão certo. Eu me lembro que uma vez uma jovem levou um susto. Ela falou o seguinte: eu estava entrando na igreja, eu fui entrando, ela veio me saudar e falou o seguinte: irmão, gostaria de te pedir perdão. Aí eu falei, por que? Ela, não, eu simplesmente quero te pedir perdão. Eu falei, eu não te perdoo. Isso aí. Depois do culto ela veio me procurar e falou assim, por que você não me perdoa? Não existe perdão se não há confissão, irmãos. Se você tivesse chegado até mim e ter falado assim, olha, eu fiz isso e isso e isso, preciso do seu perdão, eu liberaria na hora. Não existe essa história de esconder a face dizendo, olha, Senhor, me perdoa por tudo em minha vida. Não é bem assim. Senhor, eu sou um tremendo mentiroso. Muda essa minha boca, Senhor. Lava, Senhor, os meus lábios. Davi chega a orar dizendo o seguinte, põe vigia na porta da minha boca. Tem gente que é defraudador, que fala mesmo. Passa a perna em todo mundo. Aí ele vai orar e fala, Senhor, perdoai as minhas ofensas todas e me levai para o céu. Levai as almas cansadas todas para o céu. E não é assim. É dizer, Senhor, nisso há um defeito na minha vida e eu preciso de uma correção nesse ponto. Eu preciso mudar isso na minha vida. Confessar, tirar o véu, é mostrar a verdadeira face. É chamar o que é pecado de pecado. E todo pecado tem nome. A Bíblia diz que mentira, é pecado. Trair companheiro é adultério. E por aí vai indo, é pecado. O pecado tem nome. Então eu vou trazer isso à memória e vou dizer, Senhor, a minha verdadeira face não é essa que está sendo apresentada. Revelação por quê? Na mesa da Santa Ceia, todos os nossos defeitos são colocados em xeque. Porque o dono da ceia está aqui, que é Deus. Ou vocês não creem assim? Todos creem que Deus está aqui? Amém. Deus está aqui. A Bíblia diz que todos que tiveram um encontro com a glória de Deus tiveram mudança em sua vida. Isaías capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Verso de número 2. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Que visão maravilhosa! Deus está aqui. Deus estava com Isaías, mas o texto não para aí. O texto continua, e quando o texto continua, Isaías dá um grito dizendo, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor da glória. Isaías enxergou o seu erro, ao mesmo tempo que contemplou a glória de Deus. Você sabe por quê, meu amado? A glória de Deus, ela faz com que os nossos defeitos apareçam.
Ela faz com que as nossas falhas mais profundas apareçam. E isso é tão verdade que eu estou ministrando agora e tem gente que está sentado aí dizendo: parece que ele está lendo os meus pensamentos. Eu não estou lendo os seus pensamentos, porque a glória de Deus está penetrando no seu coração. Oh, glória, aleluia. É porque a presença de Deus está penetrando na sua mente. E quanto mais a glória de Deus vem, as falhas vão aparecendo, os defeitos vão aparecendo. Mas eles aparecem apenas por aparecer? Não. Isaías continua dizendo: então, quando eu dizia dessa forma, houve um barulho. E um dos que clamavam, dizendo que ele era santo, voou até o altar com uma tenaz em sua mão. De lá do altar ele retirou uma brasa viva. Veio até onde eu estava, tocou os meus lábios e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Aleluia. Quando o pecado, a verdadeira face aparece, ele não aparece apenas para dizer: olha como você é pecador. Não. Deus só mostra os seus defeitos e os meus defeitos para dar a solução. Terceiro aspecto da Santa Ceia, e o último que eu vou mencionar nessa noite, em outra oportunidade a gente fala mais sobre isso. A Santa Ceia é um momento de promessa. É um momento em que nós recebemos promessas de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus convida os seus discípulos a ceiarem pensando no seguinte: na sua morte e ressurreição, até aquele dia em que nós formos ceiar com Ele. Então a Santa Ceia falava para os discípulos da época que Jesus morreria, ressuscitaria, mas que Jesus também voltaria. Eu não sei se os irmãos já perceberam, no meio evangélico existem tendências. E há uma tendência, e as pessoas costumam até dizer bem assim: é o novo espírito que está agitando as igrejas, assim, assim, assim. Pois bem, deem o nome que quiserem. E uma das tendências é relacionada à pregação. Hoje em dia, dificilmente nós ouvimos falar sobre arrebatamento da igreja ou volta de Jesus. É muito difícil. Mas eu me lembro que há 4 anos atrás, quando eu ainda estava ministrando por aí afora, eu ouvia muitos temas de congresso, me convidavam para pregar, e era engraçado porque eu não precisava preparar pregações tão complexas, porque os temas eram os mesmos. Era engraçado que as igrejas todas escolhiam temas parecidos, todos relacionados à volta de Jesus. Depois de um tempo, foi a questão da santidade. Aí veio a santidade, aí foram aquelas tendências. E hoje nós ouvimos falar muito pouco sobre arrebatamento. Eu não acredito muito que a obra de Deus aconteça por tendências. A obra de Deus, ela acontece naturalmente, independente do lugar, independente de organização humana. Quando Deus quer, ela acontece. E falar sobre arrebatamento hoje pode parecer para muitos um tema antigo. Mas, biblicamente falando, não existe tema bíblico que seja antigo. Tudo é atual. Tudo tem a ver com a minha e com a sua vida. Certo é, Jesus voltará. E a promessa da volta de Jesus, ela causa pelo menos 3 tipos de consciência no homem, ou pelo menos deve causar. A primeira consciência é a consciência do pecado. A Bíblia chega a dizer que quem é santo, santifique-se ainda. Jesus usa o termo: sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu poderia inserir agora nessa palavra motivos para você estar aqui nesta noite. E com certeza, se eu fosse fazer uma lista, muitos diriam: eu estou aqui porque tem uma comunidade que me aceita.
Glória a Deus. Eu estou aqui porque eu queria ouvir uma palavra.